Tema da minha mensagem hoje, a ceia e a fidelidade de Deus à nova aliança. A ceia e a fidelidade de Deus à nova aliança. Eu tenho procurado de algumas ceias para cá, talvez você tenha percebido isso, eu tenho procurado trazer sempre mensagens voltadas para a ceia. Até porque, talvez por um erro meu, a gente sempre foi deixando a ceia relegada para o fim do culto. Normalmente eu trago uma mensagem, depois dessa mensagem nós temos a ceia do Senhor. E eu decidi, e isso foi algo que ficou muito claro no meu coração, que nós deveríamos, no domingo de ceia, a mensagem deveria ser voltada também para a ceia. Afinal de contas, o sermão nada mais é do que um ensino, algo que nós aprendemos e colocamos em prática nas nossas vidas, e a ceia tem um significado para nós cristãos muito especial. E às vezes no dia a dia ou nos cultos nós vamos perdendo isso, deixando esse significado de fora ou deixando aí para segundo plano. A ceia de fato é um gesto simples. O estar e participar da ceia não é algo extraordinário, não precisa ser algo extraordinário. Não precisamos decorar a igreja, não precisamos fazer todo uma coisa especial, não é? Porque o ato de cear juntos, e o que eu quero que você aprenda é que isso que nós fazemos aqui tem que ser algo recorrente na sua vida, todos os dias, porque isso que o texto ensina tem que fazer parte da sua história, não pode ser só no domingo. Então, uma das coisas que eu quero ensinar é que o culto de ceia não pode ser um culto diferente. Ele nos traz uma lembrança de algo que nós precisamos viver, não é? Mas nós não temos que transformar este culto como culto especial. Todos os cultos são especiais porque é o nome do Senhor que é exaltado, honrado, glorificado, e é a partir do nome dele é que nós vivemos. Então todo culto tem que ser especial. Mas o de ceia, porque neste domingo nós participamos da ceia do Senhor como família, então eu sempre vou tentar trazer uma mensagem referente a isso. Portanto, esse gesto simples, que é o gesto de cear juntos, de dividir o pão, de dividir o suco de uva, que simboliza o vinho e o sangue de Cristo, ele traz memórias, significados e promessa. Então, por isso é que nós vamos ver nessa mensagem esses três tópicos de forma bem direta. E ele é muito mais do que um ritual, portanto a ceia não pode ser um ritual. É isso que eu quero que você entenda. Você não pode sair da sua casa e falar assim, hoje eu vou no culto porque hoje é culto de ceia. Isso é ritual. Nós não vivemos baseados em rituais, nós vivemos em obediência a essa palavra. Então pode ser até um dia especial, mas não pode ser simplesmente um ritual. Eu vou lá e cumprir esse ritual e a partir daí eu estou em paz com Deus. Não, a ceia é um memorial. É o memorial da aliança que Deus fez lá no passado e da aliança que Ele tem conosco nos dias de hoje. Por isso é que Deus fez uma aliança com o povo dele, nós vamos ver isso aqui lá em Israel, e esta mesma aliança que nós temos hoje. Aliança que para nós hoje foi selada com o sangue de Jesus. Nós já falamos sobre isso, Hebreus tratou disso, várias cartas de Paulo trataram isso, e vários outros sermões que eu ministrei aqui na igreja tratou disso. Então a ceia nos chama, primeiro, a olhar para trás. Olhar quem éramos, olhar com gratidão, olhar de fato o que Deus fez nas nossas vidas, olhar para dentro de nós com reverência, ou seja, entendermos como estamos vivendo a nossa vida cristã, e olhar para frente, que é a nossa esperança. Todos nós aqui, queridos, estamos aqui nessa manhã porque nós temos uma esperança. Primeiro, de que Cristo vai voltar. Segundo, que nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. É esta esperança que tem que permear a sua vida. Porque se você olhar para a sua vida hoje, eu não sei o que você está vivendo ou passando, eu não sei quais são as suas lutas, mas talvez você pare e pense e fale assim, poxa, até agora na minha vida eu só tive dificuldades. E eu acredito nisso, de fato. Mas nós somos movidos pela esperança de que Ele prometeu que voltaria e vai voltar. Nós somos movidos pela esperança de que Ele diz que nós não estaremos só, nós somos movidos pela esperança de que quando morrermos, vamos ressuscitar com Ele, vamos estar com Ele por toda a eternidade. Então, o que eu quero nessa manhã é que você pense nisso. Olhe para trás o que Ele fez, olhe para dentro de você como é que você está vivendo, e olhe para frente, que é a esperança que nós temos na nossa caminhada com Ele. Então é isso que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Vamos participar da ceia do Senhor, tendo em mente tudo isso que Ele fez por nós. Mas nós precisamos, para entender a profundidade, tudo isso que eu estou dizendo para você, nós de fato precisamos olhar para trás, bem antes da cruz do Calvário. Para mim e para você, nós temos uma visão de que o nosso momento com o Senhor se dá da cruz
para frente. E, de fato, quando você encontra Jesus, a partir da cruz do Calvário, a salvação que veio através dele, os seus pecados foram perdoados. Mas vamos olhar um pouquinho mais para trás para entendermos o significado que nós estamos fazendo aqui e lembrar que essa aliança, ela tem uma longa história. Então, quando nós ceamos e ele fala da nova aliança, nós vamos entender o que era esta antiga aliança e a história que está por trás dela. Uma história marcada por promessas, mas também marcadas por uma série de infidelidades humanas. É impressionante como toda a história do povo é assim: promessas de Deus que ele cumpre e infidelidade do homem que não cumpre. Não é? Por isso é que nós dependemos do sangue de Cristo, porque é impressionante. Deus é fiel, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Nós prometemos e não cumprimos. Aí vem a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque se não fosse ela, nós estaríamos perdidos, né? Estaríamos perdidos. Então, quando olhamos a antiga aliança, abra comigo a tua Bíblia, abra a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, veja lá no capítulo 19, só para você entender a primeira aliança, quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel. O povo havia saído do Egito, haviam sido libertos do Egito, estavam já peregrinando ali pelo deserto, e Deus então faz uma aliança com eles. Então é importante para mim e para você entendermos essa aliança, para entendermos a nova aliança. Senão você vai dizer assim: ah, mas tem uma nova aliança. Tem, nós estamos na nova aliança. Mas e a antiga? Por que ela, por que ela foi encerrada? Olha aí comigo, Êxodo no capítulo 19, pode ser a partir do verso 1. Êxodo 19, 1. Aqui é quando o povo de Israel chega ali na região do Monte Sinai, estão aos pés do Monte Sinai. Tá? Então diz assim a partir do verso 1. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte Sinai. Verso 3, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim. Verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Presta atenção nisso. Olha o que Deus fala, que coisa linda que Deus fala para Moisés, então, informar o povo. Eu vou ler de novo para você entender isso. No verso 5, ele diz assim: agora, se me obedecerem fielmente, é isso que ele está dizendo, há uma condicional, não é? Se me obedecerem fielmente, e guardarem a minha aliança, a aliança que Deus estava fazendo com o povo, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. E ele está dizendo: embora toda a terra seja minha. No verso 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Verso 7, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia lhes mandado falar. Verso 8, olha o que o povo responde. O povo todo respondeu unanimemente. O que o povo respondeu? Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Você conhece a história do povo de Israel, você conhece quantas vezes essa aliança foi quebrada, ou seja, quantas vezes este povo desobedeceu a Deus, quantas vezes esse povo se afastou de Deus, vendo milagres, vendo tudo aquilo que Deus havia feito pelo povo, eles se afastaram inúmeras vezes, não é, de Deus. Tiveram momentos assim, logo após este episódio, não é, você vai ver este povo murmurando, reclamando de Deus, reclamando que, olha, vamos voltar para o Egito. Nós éramos escravos, mas a gente tinha, não é? Lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos bebida. Esse povo murmura, esse povo adora um bezerro de ouro. E imediatamente após tudo isso, esse povo constrói um bezerro de ouro e adora esse bezerro de ouro, se afastando de Deus. Rejeitou durante toda a história os profetas, e nós temos visto isso aqui frequentemente. Vários profetas foram rejeitados por esse povo, escolheram ídolos ao invés do Senhor. Ou seja, quando você olha para este compromisso que esse povo fez com Deus, nesta aliança que eles acabaram de estabelecer com Deus, eles quebram essa aliança inúmeras vezes. E mesmo quando Deus os levou de volta, em momentos muito especiais da história, esse povo quebrava a aliança com Deus
de uma forma impressionante, né? Deus trouxe vários momentos. Lembra lá com Josué? Vocês podem servir ao Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, durante toda a história, esse povo se afastava de Deus, Deus trazia o povo para perto, esse povo se afastava de Deus, Deus trazia esse povo para perto, e mesmo assim esse povo continuou quebrando as alianças que Deus fez com ele. É esta aliança que foi estabelecida aqui, ali aos pés do Monte Sinai. E aí é interessante, porque quando você olha para esta aliança, lá na frente, que é o que nós vamos ver agora, esta aliança estabelecida ali na época de Êxodo, que o povo estava saindo do Egito. Depois, Deus, em várias vezes que este povo desobedece, Deus traz-os de volta. Nós sabemos que este povo foi levado cativo no cativeiro babilônico. Lembra disso? Nabucodonosor invade e leva o povo cativo para o cativeiro lá na Babilônia. E lá Deus levanta o profeta Jeremias para falar com este povo. Então vai comigo lá para o livro de Jeremias, para você entender a antiga aliança. Jeremias, lá no capítulo 33. Olha comigo lá, Jeremias, no capítulo 31, tá bom? Jeremias 31, só para você entender esta nova aliança. O que Deus faz, não da nova aliança, mas a promessa de Deus, quando Deus então usa Jeremias já no cativeiro babilônico. Este povo está cativo ali, presos, não é? Sendo então comandados por Nabucodonosor e todo o seu povo ali. Então, vai lá para Jeremias, no capítulo 31. Então, lembre-se que toda a história, esse povo foi se afastando e voltando para Deus, se afastando e voltando para Deus. E aí Deus, então, quando esse povo está cativo, Deus usa o profeta Jeremias para trazer esperança para esse povo. Só como curiosidade, essa primeira aliança, a aliança que Deus fez com o povo ali, aos pés do Sinai, foi aproximadamente no ano 1446 a.C. Ano 1446 a.C. A promessa que Deus fez a Jeremias foi no ano 586 a.C. Então, de 1446 a 586, este povo andou em desobediência a Deus. Em momentos que estavam bem com Deus, momentos desobedeciam a Deus. Momentos estavam bem com Deus, momentos desobedeciam a Deus. E aí, querido, nós estamos falando de 860 anos. Esse é um Deus longânimo, né? É um Deus bondoso demais. 860 anos entre a aliança estabelecida e a promessa em Jeremias, e Deus trabalhando com este povo, entre 860 anos aí se passou desde do momento que Deus estabeleceu a aliança. Então, no meio desse exílio da Babilônia, Deus então vai usar Jeremias. Olha o que ele vai falar aí para Jeremias, a partir do verso 31 do capítulo 31. Preste atenção. Ele diz assim, no verso 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Lembra lá da aliança que eu acabei de ler para você. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Então ele está dizendo, olha, eu farei uma nova aliança. Não vai ser mais essa aliança como eu fiz, porque essa eles quebraram, e vieram quebrando essa aliança ao longo dos anos. E ele continua aí no verso 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ou seja, 860 anos atrás, este povo vem rompendo a aliança com Deus. Deus então usa o profeta Jeremias no meio de um exílio, no meio deste povo que estava exilado, e ficariam exilados por 70 anos. Deus usa o profeta Jeremias para dizer, olha, eu vou estabelecer com vocês uma nova aliança, não é? Uma nova aliança, diferente da aliança que que foi feita lá atrás, ou seja, mostrando que esse Deus, ele é persistente, é um Deus persistente. Se você observar esse tempo, também você tem que entender que esse é um Deus paciente e fiel, ou seja, apesar de nós, inclusive nos dias de hoje, quebrarmos a nossa aliança com Ele, Ele continua nos perdoando, Ele continua nos amando, Ele continua caminhando conosco.
Isso mostra também que a redenção final e o cumprimento da nova aliança que veio e nós conhecemos porque temos a palavra e podemos estudar, ela não viria por méritos humanos. Hebreus diz isso, mas pela ação soberana de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, chega um ponto que essa aliança ela não pode mais ser cumprida pelos homens. Por isso que nós dependemos da ação de Deus para que ela pudesse ser de fato estabelecida. Ou seja, uma proposta ousada que Jeremias traz ali para aquele povo, uma nova aliança, não como aquelas que eles haviam quebrado, mas uma aliança que o próprio Deus faria, escrevendo a lei nos corações. Era diferente, não era mais uma lei escrita num pergaminho, não era mais uma lei escrita numa tábua, mas uma lei escrita no coração dos homens. Essa era a diferença, né? E Deus estaria concedendo aos homens um relacionamento direto, não mais indireto como era naquela época, e oferecendo então um perdão pleno para os seus amados, como Ele ofereceu para nós através de Cristo Jesus. Esta é a nova aliança que Ele trata aqui, que Ele fala aqui, que é importante que nós possamos entender isso. E aí, claro, nós estamos falando de 586 a.C., e aí nós temos que pensar, então, quando Cristo vem, estabelece essa nova aliança, lá no ano entre 30 e 33 depois de Cristo. Entre a promessa de Jeremias se passou 630 anos até que Cristo viesse e que esta nova aliança fosse estabelecida. Então, imagine quando você tem aí a impressão de que Deus está demorando contigo, né? Você fala assim, nossa, Deus está demorando para atender o meu clamor. Gente, aqui foram 630 anos entre a promessa e isso acontecer em Cristo Jesus. Deus não demora, Deus sabe o tempo exato que Ele trata conosco, Ele sabe exatamente o momento de tratar conosco. E aí, se você for lá para Lucas, no capítulo 22, no verso 20, você vai ver, então, esta nova aliança sendo estabelecida aí pelo Senhor Jesus, quando Ele vem à terra, quando Ele vive aqui nesta terra, quando Ele, então, nos ensina, quando Ele ceia com seus discípulos, lá no capítulo 22, verso 20. Olha o que Jesus está falando aí para os seus discípulos. 22, a partir do 20, olha o que ele vai dizer aí, né? Quando ele está ali conversando com seus discípulos no 22, verso 20, ele diz assim, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice. Quem fez isso? O Cristo Jesus. Então, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aqui Cristo está estabelecendo a nova aliança, a qual eu e você fazemos parte, que foi prometida lá a Jeremias 600 anos, não prometida a Jeremias, foi prometida ao povo a partir de Jeremias 630 anos antes disso acontecer. Então veja o privilégio que eu e você temos de participar de algo que nós temos o privilégio de poder estudar, de entender e de obedecer a partir disso. Ou seja, então aqui estava se cumprindo a promessa feita ali através do profeta Jeremias. Uma nova aliança estava sendo inaugurada, era isso que Cristo estava fazendo. Não com tábua, sangue de animal, mas com o próprio sangue do Senhor Jesus. Isso aqui é maravilhoso, ou seja, esta nova aliança foi estabelecida com o próprio sangue dele, porque ele sabia que no dia seguinte ele estaria sendo preso, ele seria levado, seria crucificado, e este ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que é o que nós estamos relembrando aqui, estabeleceu uma nova aliança para mim e para você, não é? Na nossa caminhada, no nosso dia a dia. É isso que nós precisamos entender, um sangue puro, mas que foi suficiente para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados. Nunca mais precisaríamos pegar um cordeiro, um animal, levar até um sacerdote para que ele pudesse sacrificar em prol dos meus pecados. Não, esse era o sacrifício definitivo, uma aliança definitiva, estabelecida onde? No nosso coração, na nossa mente, na nossa forma de viver, e não mais uma tábua com 10 mandamentos ou qualquer outro tipo de situação nesse sentido. Então é isso que ele está dizendo. Por isso que quando Paulo então escreve lá aos nossos irmãos de Corinto, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 26, ele diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. A nova aliança. Então, ele está dizendo aí que toda vez que nos reunimos à mesa, que é o que estamos fazendo aqui hoje, há uma mesa que foi preparada para eu e você podermos participar disso. Todas as vezes que nós nos reunimos nesta mesa, nós precisamos lembrar
desta aliança, que temos uma aliança com Deus, uma aliança que foi baseada na cruz do Calvário e não mais com sangue de animal. Uma aliança sustentada pela graça, favor imerecido, que eu e você não merecíamos e que não temos a mínima condição de cumprir, mas nos esforçamos, vivemos uma vida de santidade na presença dEle, e quando escorregamos e pecamos, a graça dEle nos alcança e Ele nos perdoa, não é? E que aponta para o retorno de Cristo, ou seja, Ele voltará. O que estamos fazendo aqui hoje é entender isso. Estamos fazendo isso até que Ele volte, porque o dia que Ele voltar, acabou. Não será mais necessário nada disso. Então, esta nova aliança que eu e você estamos fazendo hoje, estamos ceando a partir disso. Portanto, a ceia é a expressão, querido, da fidelidade de Deus à sua promessa, quando o povo falhou. Então, temos que olhar para essa mesa, eu e você, e entender que nós não somos capazes de cumprir, não é, esta aliança com Deus, mas Ele, na sua infinita graça, nos alcançou e ela nos capacita a viver na presença dEle uma vida de santidade. Timothy Keller, que é um escritor, diz assim: na ceia Cristo diz, olha que interessante, na ceia Cristo diz, eu fui fiel por você, não é? Eu derramei meu sangue para cumprir o que você não pôde e voltarei para completar o que comecei. Isso é lindo, gente. Isso é lindo, entender que você está vivendo da sua vida na expectativa de que Ele volte, de que Ele vai voltar um dia. Não é? Spurgeon diz que a nova aliança não foi uma reação de Deus pelo fracasso humano. A nova aliança não foi porque Deus falou assim: olha, não adianta, não cumprem, eu então vou fazer algo porque vocês não cumprem. Não, a nova aliança não foi uma reação de Deus pelo fracasso dos homens que tentavam cumprir a lei, mas um plano eterno, aguardando o tempo perfeito. Havia um plano da parte de Deus com relação à nova aliança, e eu e você fazemos parte desse plano. Gente, isso é um privilégio. Você está aqui nessa manhã porque você faz parte deste plano de Deus, porque você entendeu este plano dEle, porque você aceitou, você disse sim à sua caminhada com Ele. Portanto, o que vamos fazer nessa manhã, eu quero que isso fique muito claro no teu coração, é lembrar de algo que é muito especial para nós. Não pode ser um domingo qualquer. Não pode ser um domingo qualquer, como os demais não podem ser. Ou seja, eu preciso lembrar disso todos os dias. Eu não posso fazer deste momento um momento super especial, os outros não. Ou seja, quando eu entendo essa nova aliança, eu vivo uma vida que agrada o Senhor. Eu vivo uma vida que traz alegria ao coração dEle. Eu vivo uma vida que mostra que o sacrifício na cruz do Calvário, não que eu pudesse pagar, porque eu não posso, mas eu preciso viver uma vida que diga: Senhor, eu entendi o sacrifício que foi feito. E eu vou fazer de tudo para viver uma vida que alegre o Senhor, que traz alegria ao teu coração, que outros possam te conhecer. É isso que Ele espera de nós. Ele não espera de você mais sacrifícios. Ele não espera que você traga aqui um cordeiro para eu sacrificar aqui no altar. Não, isso acabou. Isso acabou. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz foi definitivo. O que Ele espera de mim e de você é obediência. É obediência. Lembra a primeira aliança? Se vocês me obedecerem fielmente. Fielmente. O que Deus sempre pediu para aqueles que o seguem foi ser obediente à sua palavra. Só isso. Se você for obediente à palavra do Senhor, querido, você vai alegrar o coração de Deus. Portanto, nós não precisamos de sacrifícios extras. Já foi feito o definitivo, o necessário, o que era preciso. Feita essa introdução, quero compartilhar contigo 3 pontos importantes que nós temos que entender nessa caminhada da nova aliança. Então, lembrando disso, a ceia é o memorial da cruz. Por isso que eu e a Toninha, desde quando nós começamos essa igreja, a gente tinha um desejo de ter uma cruz aqui. Sempre tive esse desejo de ter uma cruz na igreja. Porque nós precisamos olhar para essa cruz sempre. Porque esta cruz, ela tem que nos remeter ao passado. Nós temos que entender o que foi feito. Nós precisamos tentar compreender o que aconteceu a partir daí. Portanto, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versos 24 e 25, 1 Coríntios 11, 24 e 25, ele diz assim, que é um texto muito conhecido, que nós usamos em toda ceia. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, dado na cruz do Calvário. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Ou seja, quando Paulo então escreve aos nossos irmãos lá de Corinto, ele extrai exatamente as palavras de Jesus na última ceia. E ele vai enfatizar a ideia de fazer em memória
dele, ou seja, a ceia é antes de tudo um memorial, é isso que nós temos que entender. Tem que trazer à nossa memória aquilo que ele fez. Portanto, é um chamado a uma lembrança ativa, não é uma lembrança como se eu estivesse olhando. Queridos, não olhe para a ceia como se fosse uma foto, como se fosse uma imagem que a gente olha e às vezes fica vislumbrando, fica feliz, não é? Tem imagem que a gente olha, uma imagem muito bonita, uma pintura muito bonita, você olha e fica ali se deliciando com aquela imagem, olhando para aquilo com gosto, mas nós não podemos olhar para este memorial como isso, ou seja, a nossa memória ou a nossa lembrança, ela precisa ser ativa, ela precisa ser relevante, ela precisa ser reverente, ela precisa ser comprometida, ou seja, a lembrança que eu preciso ter deste momento da cruz do Calvário precisa me levar a ter uma vida santa na presença do Senhor. Portanto, não é algo para eu olhar e ficar deslumbrado com aquilo, não, é algo que eu tenho que olhar e dizer assim, Cristo morreu no meu lugar nesta cruz do Calvário. Não nesta, viu, querido? Mas morreu na cruz do Calvário. Esta cruz era minha, eu deveria ter morrido aí, ele morreu no meu lugar. Portanto, esta lembrança, que ela precisa ser ativa, ela tem que me levar a ter uma reverência, ela tem que me levar a ter uma vida reverente na presença do Senhor. Ela tem que me levar a ter uma vida comprometida com o quê? Com esta palavra, ou seja, a minha vida precisa ser comprometida com essa palavra. Portanto, se eu não for comprometido com essa palavra, este ato que ocorreu na cruz do Calvário não vai fazer a mínima diferença na minha vida. Então, esta não é uma lembrança passiva. Não pode ser. Nós não podemos ficar passivos diante disso. Da mesma forma, você não pode ficar passivo quando você lê a palavra. Você não pode ler a Bíblia como se fosse uma história. Apesar de contar uma história, mas não é uma história. É a palavra de Deus, é Deus falando contigo. Nós vamos ser ativos nesse sentido. Nós vamos ler essa palavra e dizer assim, o que Ele está me mandando fazer? Poxa, Ele está dizendo que aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. É isso que Ele está dizendo que eu tenho que fazer. E eu tenho que fazer o quê? Obedecer essa palavra. Não é dizer assim, poxa, isso aqui legal, hein? Deve ter sido bacana naquela época. Não, é para hoje, é para mim, para você agora, neste momento. Não é para o passado. Ela é viva, ela é atual e eu preciso olhar para isso de uma forma não passiva. Tem que ser uma lembrança que nos molda. O que é moldar? É nos formar. Ou seja, esta lembrança tem que moldar a minha vida e a sua vida. Ou seja, um memorial que nos confronta com o que Cristo fez e com quem nós somos diante dele. Ou seja, eu olho para essa cruz, eu tenho que entender quem é que ele fez, quem foi Cristo e o que ele fez e quem devo ser eu hoje na presença dele. Quem sou eu na presença do Senhor? Essa pergunta você precisa fazer para você. Como é que está a minha vida? Como é que eu estou vivendo a minha vida na presença dele? Interessante que o termo grego aí que Paulo usa para trazer a memória, a ideia é trazer a memória com propósito. É você lembrar disso. Não é lembrar de forma saudosa. A gente lembra, às vezes, de coisas boas. Não é? Quando nós estamos conversando, às vezes conversando com alguém que a gente não encontra há muito tempo, a gente fala assim, nossa, lembra que bacana naquele período, aquilo que a gente fazia. Isso é uma lembrança saudosa. E ela é boa. Nós devemos ter, precisamos ter. É tão bom quando a gente encontra. Eu e a Toninha fomos visitar um casal aqui da igreja, que moram em Peruíbe, e eles não podem vir aos cultos pela distância, também por uma questão de saúde, e a gente vai lá uma vez por mês, sempre que é possível. E levamos um casal de amigos da nossa época mais antiga, e passamos o dia lembrando de forma saudosa tudo aquilo que vivemos. Esta lembrança é muito boa, e nós precisamos ter esta lembrança, mas trazer à mente é trazer com propósito, é mais do que recordar, é reviver, não é? É reviver aqui no seu interior a realidade da cruz, trazer a mente com propósito. Esta lembrança precisa mudar a minha vida, esta lembrança precisa mudar a minha história. É essa lembrança que Paulo diz que nós precisamos trazer à mente. Portanto, nós vamos entender que a ceia, querido, ela é o centro da nossa fé, é o centro da fé cristã, é o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Ele sacrificou-se na cruz pelos nossos pecados. Portanto, quando você sair do seu lugar para pegar um elemento da ceia, você precisa ter essa reverência de que era o meu lugar ali. E Ele perdoou os meus pecados a partir deste fato, a partir disso. Portanto, é um eco. A ceia precisa ser o eco do coração da igreja. Ou seja, nós precisamos falar disso a todo pulmão, nós precisamos contar essa história para as pessoas. Ou seja, então todas as vezes que nós
participamos da ceia, você precisa dizer assim: nós não nos esquecemos, viu, Senhor? Nós sabemos o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Então, quando você participar da ceia, é o mesmo que você está dizendo assim: eu não me esqueci, eu sei o que eu estou fazendo, eu reconheço o sacrifício que foi feito no meu lugar. Martinho Lutero diz que a ceia do Senhor é o Evangelho em forma visível. Eu gostei muito disso. A ceia do Senhor é o Evangelho na forma visível. Portanto, quando participarmos da ceia do Senhor, nós estamos proclamando o Evangelho de uma forma visível, que você pode ver, que você pode tocar. Então, nós vimos que, lá na minha introdução, que a primeira aliança foi repentinamente quebrada. Ninguém pôde, e nós também não conseguiríamos, nos dias de hoje, manter a nossa fidelidade com Deus. Por isso é que Deus prometeu uma nova aliança, baseada não em nosso mérito, mas no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, hoje, meu irmão, você tem uma relação com Ele, porque Cristo morreu na cruz no seu lugar. Você tem uma relação com Ele direta, sem intermediário, porque Cristo se sacrificou por mim e por você, porque pela antiga aliança nenhum de nós poderíamos participar disso. Então, ele está dizendo: eu sou o Cordeiro, eu sou o mediador, eu sou o cumprimento daquilo que era necessário que ocorresse. Hebreus, eu acabei de trabalhar com vocês durante 4 domingos sobre Hebreus. Hebreus, no capítulo 9, verso 15, vai dizer que Cristo é o mediador. Olha o que diz Hebreus, capítulo 9, verso 15. Ele diz assim: por isso, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, a ceia é o memorial da obra completa de Cristo na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. E por isso é que nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração. Tá bom, queridos? Então, o primeiro aspecto é isso. Lembrando, então, que a ceia precisa trazer a memória. Ela tem que nos levar à cruz, ela tem que nos levar do passado. Portanto, a cruz de Cristo faz isso conosco. Ela não nos acusa. Essa cruz não é para nos acusar, mas nos lembra da liberdade conquistada pelo sangue de Jesus. Somos libertos. Estamos livres, não estamos mais presos, não há mais grilhões nos prendendo a nada, não há mais correntes, nós estamos completamente livres. Então, primeiro aspecto, lembre-se com reverência, sempre. Não é só no momento da ceia. Eu oro para que você tenha reverência na sua vida com o Senhor, para que você tenha reverência com relação a essa palavra, que você ame essa palavra. Nós temos aqui na porta, se você olhar naquele balcão, tem várias Bíblias ali. Acho que está lá no balcão, né? Nós colocamos lá várias Bíblias. Não são doações da igreja para você, são Bíblias esquecidas aqui. E a cada domingo que eu chego e vejo uma Bíblia que foi esquecida aqui, eu chego na segunda-feira, eu fico triste, porque falta reverência com essa palavra. Falta reverência com a importância dessa palavra. Querido, não esqueça a sua Bíblia, por favor. E se a sua Bíblia estiver ali, discretamente, para ninguém ver, passa lá e leva. Pode levar a sua Bíblia. Vai assoviando, igual a gente pega a sua Bíblia e sai com ela e leva ela para casa. Mas aprenda a ter reverência. Essa palavra, ela nos resgatou. Essa palavra nos salvou. Essa palavra nos dá esperança. Portanto, trate a tua Bíblia com reverência no sentido de entender a importância dela. Não é que ela é santa, não. É um livro, você pode rabiscar. Se você pegar a minha Bíblia, você vai se assustar com tanto de anotação que tem. É para isso mesmo. Mas eu preciso ter reverência com o conteúdo, com o que ela me traz de informação. E tratá-la com carinho, porque nós conhecemos histórias de lugares onde as pessoas dariam um pedaço, talvez, do braço para ter uma Bíblia para poder ler todos os dias. E nós temos, está à disposição. Todos nós aqui temos várias versões, sejam elas eletrônicas, de papel e assim por diante. Então, tenha reverência com isso. Lembre-se com humildade daquilo que o Senhor fez na sua vida. Não foi pela força do teu braço, você não teria a mínima capacidade disso. Portanto, você precisa lembrar com humildade. Spurgeon diz que se não fosse pela cruz, nós ainda estaríamos presos à velha aliança que não podíamos cumprir. Se não fosse por Jesus, se não fosse pela cruz, nós estaríamos presos àquela aliança que foi feita em 1446 a.C. Não é? E nós não podíamos cumprir, como o povo de Israel não cumpriu. E não consegue, nenhum de nós consegue cumprir até os dias de hoje. Portanto, lembrar com gratidão. A nova aliança não nos chama para tentar merecer. Não adianta você tentar merecer absolutamente nada, mas para agradecer e viver
em resposta ao amor de Deus por mim e por você. Não tente merecer, mas viva a tua vida de forma que você diga assim: Senhor, eu sou grato, sou grato. Sabe quando a gente recebe um favor de alguém, que você reconhece aquele favor e começa a viver de uma forma diferente, que você fala assim: poxa vida, eu fui tão ajudado, então agora eu quero mostrar que eu sou grato. Faça isso na tua caminhada com o Senhor. Você precisa ser grato a Ele por essa cruz, porque ela era sua, não é? E Ele veio no seu lugar, através de Cristo Jesus, para isso. Então, viva uma vida de gratidão. Segundo ponto que eu quero que você entenda, que a ceia é um testemunho vivo no presente. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui neste domingo, ele precisa ser um testemunho vivo e no presente, não é no passado. A cruz te remete ao passado, mas a ceia hoje, ela precisa ser um testemunho vivo no presente. 1 Coríntios, no capítulo 11, que nós estamos nos baseando, no verso 26, na parte A, diz assim: porque sempre que comermos deste pão, ou sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Quem é que anuncia? Nós, é o que ele está dizendo. Vocês anunciam a morte do Senhor. Portanto, quando eu e você participarmos deste ato, que é a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, portanto, a ceia é algo que vai muito além deste memorial, muito além de olhar para trás e lembrar, né, de uma forma ativa. É uma proclamação pública. Nós estamos proclamando publicamente o que é a ceia. Eu vejo uma outra proclamação muito interessante, que é o batismo, né? O batismo não é uma proclamação pública da minha mudança de vida, não é por isso que a gente faz o batismo. Pena que a gente não tem rio aqui para fazer o batismo no rio, aqui no centro da cidade. Seria muito bacana, porque é esse testemunho público que o batismo significa. Não é a mesma coisa a ceia. É um testemunho, uma proclamação pública, ou seja, quando ele usa a palavra aí, ele vai dizer que essa proclamação, que ele vai falar do anunciar, é anunciar, proclamar com autoridade e convicção. Quando ele diz: olha, vocês anunciam a morte do Senhor, ele está dizendo que nós fazemos isso com autoridade, com convicção. Não é dizer: estou aqui participando da ceia, sabe o que é? Que Cristo, poxa vida, Cristo morreu na cruz no meu lugar. Tem convicção nisso? Não tem. Se você dizer: eu participo da ceia na minha igreja uma vez por mês, eu estou caminhando segundo essa palavra, porque eu era uma pessoa que estava caminhando para o inferno. Eu tinha uma vida sem razão, eu tinha uma vida pobre, eu tinha uma vida suja. E a cruz de Cristo no Calvário me resgatou, eu sou um novo homem. Olha para a minha vida, olha para a minha caminhada, ou seja, isso é convicção. Se você me conhecia, você vai me conhecer hoje, você vai ver que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era. Quem te conhece hoje precisa entender que você é melhor do que era no passado, porque se alguém que te conhece do passado, quem você era antes de Cristo, te vê hoje e fala assim: nossa, mas você nem parece, né? Nem mudou nada, pior do que estava. Você não está anunciando nada. E ao contrário, ele diz que nós precisamos anunciar, não é? Até que Ele venha. Ou seja, toda vez que celebramos a ceia, estamos fazendo uma declaração visível ao mundo espiritual e ao mundo natural. Nós estamos dizendo para as pessoas isso. Estamos dizendo para as pessoas: Cristo morreu, a cruz foi suficiente, é suficiente, o Evangelho é verdadeiro. É isso que nós estamos anunciando para as pessoas. Eu vivo um Evangelho verdadeiro, eu vivo um padrão de vida que foi estabelecido pelo Senhor e agrada o coração dele. Ou seja, é esta proclamação, ela é mais do que uma lembrança íntima, é um ato missionário, se nós pudéssemos colocar dessa forma. Um ato missionário. É um ato missionário. John Stott diz que na ceia do Senhor, a igreja proclama com pão e vinho o que a palavra proclama com palavras, que é a salvação, que a salvação está na morte substituta de Cristo, ou substitutiva do Senhor Jesus Cristo. Então, na ceia do Senhor, a igreja proclama com o suco, que representa o sangue de Jesus, e o pão, o que a palavra proclama com palavras. Essa palavra, que a salvação está na morte substitutiva ou substituta de Cristo Jesus. É isso que nós fazemos aqui nessa manhã, é isso que nós proclamamos nessa manhã, quando estamos participando dessa ceia. Portanto, a ceia é uma linguagem visível do Evangelho. Quando participamos da ceia, é uma linguagem visível. O pão partido revela o corpo de Cristo entregue na cruz do Calvário. O cálice compartilhado lembra o corpo também, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A comunhão ao redor da mesa expressa a unidade
dos salvos, ou seja, o corpo, não é, que foi entregue, o sangue que foi derramado e a união que nós temos então entre os salvos. Não é? É isso que nós precisamos e é isso que nós estamos fazendo aqui. Existe uma ilustração muito interessante que diz que durante a Guerra Mundial, alguns campos de prisioneiros cristãos na Alemanha, os soldados aliados faziam a ceia do Senhor escondidos. Eles não tinham como celebrar a ceia como nós estamos fazendo aqui. Então eles pegavam um pedacinho de pão, pegavam uma gota de água escura para simbolizar o sangue de Cristo, não é? E faziam isso num silêncio pesado, um silêncio absoluto. Mas isso tudo para eles significavam que eles estavam dizendo, ó, nós estamos anunciando a morte do Senhor, sem púlpito, sem microfone, sem liberdade, mas mesmo assim com o poder que este momento tem. Não é? Então eles estavam anunciando ali, mesmo em silêncio, ele morreu por nós, ele nos sustenta, ele voltará, ou seja, não era uma ceia com louvor, não era uma ceia com oração alta, não, era uma ceia no silêncio entre alguns soldados que estavam fazendo. Então hoje, quando nós celebramos a ceia e temos liberdade para fazer isso, nós precisamos ter convicção, reverência e um testemunho fiel. Convicção, reverência pelo que estamos fazendo e um testemunho fiel de vida, não é? Aí fora, não é aqui na igreja, aqui todos somos mozinhos. Se tem um lugar que o povo é bom, igreja, gente, a gente podia morar na igreja, né? Porque aqui seria uma maravilha, não é? Mas o nosso testemunho é lá fora, é lá que nós precisamos viver. Anunciar com a vida, esta é uma aplicação que você precisa entender. Não é? A ceia nos lembra que o nosso testemunho não se limita ao culto. Em nome de Jesus, que o teu testemunho não se limite de fato ao culto. Somos chamados a viver como quem foi alcançado pela cruz lá fora. Né? Anunciar com unidade, a ceia celebrada em comunidade, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Em comunidade, como corpo de Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 10, versos 16 a 17, diz assim, 1 Coríntios 10, 16 a 17, não é verdade que o cálice da bênção pelo qual damos graça é uma participação no sangue de Cristo? Paulo escrevendo aos Coríntios. E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Ou seja, anunciar com esperança. Então a ceia nos lembra, queridos, que o Evangelho ele é atual e nós precisamos viver isso. Não é um fato antigo, mas é uma mensagem que salva hoje. De novo, não é aquela foto antiga que eu fico deslumbrado. Não, a foto que eu preciso ver é que ela é atual, que ela continua salvando e que ela vai salvar nos dias de hoje. E o terceiro ponto aí, para você entender tudo isso, a ceia aponta para a volta de Cristo, futuro, passado, dentro de mim e futuro. A ceia, que é o que nós vamos celebrar aqui nessa manhã, ela vai apontar para a volta de Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 26, diz assim, 11 e 26 de 1 Coríntios, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai voltar. Por isso é que nós vamos continuar celebrando a ceia até que Ele volte. Não é? Talvez até que Ele venha seja uma das declarações mais poderosas da nossa caminhada cristã, ou seja, a ceia não é apenas olhar para trás, para a cruz do Cristo, como eu disse para vocês, nem apenas viver o presente, né, com fé, dando testemunho do que Ele pode fazer por nós, mas é levantar os olhos com a esperança e afirmar com convicção, Ele vai voltar. Você precisa crer nisso. Se você ainda não crê nisso, creia nisso, tenha convicção disso. Ele vai voltar, porque Ele prometeu que voltaria. Ele prometeu e Ele vai cumprir, ou seja, ao participarmos da ceia, nós fazemos este ciclo de proclamação profética de que Ele vai voltar, Ele está às portas e a palavra de Deus nos garante isso, ou seja, nós precisamos, ao participar da ceia, caminharmos com esta fé, com uma fé que mostra de fato que nós estamos vivendo com convicção a nossa vida cristã, aguardando a volta de Cristo. Você não está fazendo outra coisa nessa terra, querido. Você não está nessa terra aqui trabalhando e servindo para ir para Disney, ou comigo para Cuba, ou para uma viagem qualquer. Não, você pode fazer tudo isso. Você pode fazer tudo isso. Não há nenhum problema em fazer tudo isso, mas você precisa viver nesta terra aguardando a volta de Cristo, porque Ele vai voltar. E a volta dele pode acontecer a qualquer momento. E de repente você está aí tão
deslumbrado com este mundo que você não se preparou para a volta dele. Ele voltará, é isso que ele prometeu. John MacArthur diz que a ceia é a pregação silenciosa da morte de Cristo, até que ele venha pessoalmente ouvir nossa última proclamação e então nos levar à celebração eterna. Ou seja, a ceia é a pregação silenciosa da morte de Cristo. Ele vai voltar. E ele prometeu que nós faríamos então uma ceia com ele. Foi isso que ele diz lá em Mateus. Ele diz que ele vai beber de novo com vocês. Mateus 26, 29... Mateus 26, 29, ele diz assim: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beba com vocês. Ele prometeu que vai voltar e vai beber, não é, na ceia conosco. Na ceia conosco, é isso que ele está nos prometendo. Beba com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Ele vai voltar para estabelecer este novo reino. Jesus revelou que haverá uma nova ceia, haverá ceia no futuro, gloriosa, eterna. Ou seja, ele não apenas entregou o seu corpo por mim e por você, mas deixou um convite aberto para nós nos reencontrar com ele no futuro. Nós vamos nos reencontrar com Cristo no futuro. Por isso que nós, enquanto não nos reencontrarmos, nós vamos continuar celebrando e proclamando esta ceia. Mas um dia cearemos com ele. Um dia beberemos com ele. Um dia estaremos à mesa com ele. É essa promessa que ele fez para nós. Ele não apenas entregou o seu corpo, mas deixou esse convite para mim e para você. Portanto, a ceia que nós fazemos hoje, queridos, é um ensaio para o nosso banquete, não é, final. É um ensaio. É um ensaio para o que vai acontecer. Não é um lembrete à morte, mas é um lembrete que a palavra final é dele. E vamos viver com ele por toda a eternidade. Há uma tradição judaica que diz que quando o Senhor aqui não o Senhor Jesus, o Senhor da casa, quando o Senhor deixava a mesa, né, mas ele pretendia voltar. Então imagina um cenário onde você tem aqui uma família e o Senhor daquela casa levanta da mesa. Quando ele pretendia voltar, ele dobrava o guardanapo e deixava cuidadosamente sobre o prato. Então, quando ele levantava e ele ia voltar, ele dobrava o guardanapo, colocava em cima do prato e ele saía para fazer alguma coisa. E esse era um sinal para o servo, porque eles tinham servos, né? Um sinal para o servo que ele dizia assim: ainda não terminei, eu voltarei. Então o servo sabia que não ia tirar nada, ia simplesmente ficar ali aguardando o seu senhor voltar. Esse era um sinal. Se você for lá para João 20, no capítulo 7, vá comigo lá em João, Evangelho de João, no capítulo 20, vê o que diz no verso 7. Aqui o cenário de João é quando Pedro vai até o túmulo de Jesus, não é? Quando ele é então informado que Jesus não estava lá, ele vai até o túmulo de Jesus e lá, chegando, ele vê o túmulo como ele estava. E olha o que declara no verso 7 de João, no capítulo 20. Está dizendo assim: bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava o quê? Dobrado à parte, separado das faixas de linho. O Senhor está dizendo: eu voltarei, eu não terminei. Eu não terminei. Então, quando olhamos para essa antiga tradição e olhamos o que o texto diz, nós podemos entender o seguinte: um lenço dobrado ali significava, ele está dizendo assim: olha, gente, é provisório, eu vou voltar. E aqui eu estou parafraseando, viu, querido? Não está isso no texto, não. Mas o que o texto diz é que o lenço estava dobrado e separado das outras. Se olhamos para uma tradição, dizendo, não, ele está à volta, ele vai voltar, ele ressuscitou e ele voltará. Ou seja, cada ceia, então, que nós celebramos aqui, nós podemos dizer que é um guardanapo dobrado, ou seja, na história da igreja. Ou seja, é provisório, é só enquanto ele não volta, porque ele vai voltar, ele vai voltar. E é assim que eu e você precisamos viver. Ou seja, nós precisamos viver como quem espera. Não viva como se isso fosse história da carochinha. Viva como quem espera a volta do Senhor. Ou seja, a ceia deve gerar em nós uma expectativa ativa e não passividade religiosa. Não seja um passivo. Não seja alguém que vive a sua vida cristã como se fosse algo normal. Não, querido. Você tem uma aliança com o Senhor que foi estabelecida e Ele prometeu que voltaria. O cristão não apenas crê que Jesus veio, ele vive como quem sabe que Ele voltará, diz Tozer.
Então, na realidade, o cristão não é apenas aquele que crê. Eu creio que ele veio. Não, eu estou vivendo como eu tenho certeza que ele vai voltar. E é assim que eu preciso viver a minha vida. Ou seja, tudo aquilo que eu fizer da minha vida tem que apontar para isso. Eu estou vivendo, crendo que Jesus vai voltar a qualquer hora. Portanto, é assim que eu e você precisamos viver. Ou seja, uma outra coisa que você precisa é consagrar-se, consagre-se continuamente. O próprio texto que nós usamos aí no verso 28 do capítulo 11 de Coríntios diz assim: examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, eu preciso viver uma vida de consagração contínua, examinando a mim mesmo. Se Cristo voltar agora, como é que eu estou? Se Ele voltar daqui a pouco, como é que eu estou? Se Ele voltar antes do macarrão, como é que eu estou? Examinando a si mesmo todo dia, todo tempo, a todo instante. Ou seja, primeiro, viva como quem espera, consagre-se continuamente e consolide sua esperança. A ceia é o remédio contra o desânimo. Não viva uma vida desanimada. Creia nisso. Ele morreu, Ele vive e Ele voltará. Você precisa crer nisso. Ele voltará. Ele voltará. É nessa expectativa que eu e você precisamos viver. Portanto, a ceia é um memorial da cruz, que eu lembro do passado, é uma proclamação de fé atual e a esperança de que Ele vai voltar um dia. Assim que eu tenho que viver a minha vida. Eu não posso viver de forma diferente disso. Uma mesa entre duas promessas. Eu quero concluir essa mensagem. Uma mesa entre duas promessas. Então, a ceia do Senhor é mais do que um momento litúrgico, é mais do que algo que nós vamos fazer aqui daqui a pouco, de uma forma litúrgica. Não, é um altar de memória. Isso aqui precisa nos lembrar, de fato. É um púlpito de proclamação que proclama as boas novas a quem quiser ouvir. É um estandarte de esperança. Estandarte é mais ou menos parecido com aquilo, é um estandarte que a gente ergue, lembra? Quando a gente assiste filme, que as pessoas, sai lá um rei, vai até um determinado lugar, alguém vai na frente com o estandarte dele, que significa quem ele é. E as pessoas vão abrindo lugar, vão abrindo espaço. É esse estandarte. Então, ela está entre duas promessas eternas. A primeira promessa é quando ele diz lá em João, no capítulo 19, que ele diz assim: está consumado, está consumado. Ou seja, a cruz já foi levantada, o sangue já foi derramado, o véu já foi rasgado, o nosso passado foi redimido, nossa dívida foi paga. É isso que você precisa entender. Está consumado. Você não deve mais nada. Você está com a sua dívida foi quitada. Né? O selo foi pregado lá, foi colocado lá. E a segunda promessa que você precisa, que eu estou enfatizando desde o início: voltarei, ele diz lá em João 14:3, voltarei e os levarei para mim. Voltarei e os levarei para mim. O futuro está selado, querido. O rei prometeu que iria voltar e vai voltar. A ceia é um ensaio desse reino, não é um lembrete de que ainda não terminou. Nós estamos vivendo nesta terra. Então, entre essas duas promessas, Jesus nos deu uma mesa para nós celebrarmos, para nós participarmos dela. E toda vez que nós nos sentarmos nessa mesa, é pena que a gente não tem esse privilégio aqui de ter uma mesa que nós possamos sentar, mas todas as vezes que nós formos até essa mesa, nós vamos lembrar, nós vamos continuar anunciando, nós vamos aguardar a volta dele. Em muitas famílias cristãs ao redor do mundo, especialmente em tempos de perseguição, em países onde há perseguição, é comum que as pessoas deixem uma cadeira vazia na ceia de Natal. Isso é muito comum, deixa lá uma cadeira vazia. Não é por tristeza que essa cadeira vazia fica lá, mas é por fé. Por fé em que? Essa cadeira, ela simboliza a ausência de Jesus, ainda, né? Mas também a certeza da sua presença no futuro. Então, a ceia do Senhor, ela tem essa cadeira reservada. Né? Ela precisa ter essa cadeira. Ela é a esperança de que um dia nós vamos reencontrar com o Senhor. Eu vivo nessa expectativa e nessa esperança de que um dia eu vou me reencontrar com o Senhor. Portanto, lembre-se com reverência. Lembre-se com reverência. Lembre-se, não permita que a ceia se torne um costume. E é isso que eu tenho enfatizado aqui, domingo após domingo. Nós não podemos permitir que este momento seja uma mera formalidade.
nós vamos lembrar do custo disso na cruz do Calvário. Então, todas as vezes que nós tivermos ceia aqui nessa igreja, não entenda isso como algo formal, só para cumprir, não. Nós vamos lembrar e ter reverência do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Também tem que nos levar a testemunhar com coerência. A minha participação na ceia é o meu sermão, é o seu sermão. Quando você estiver aqui nessa ceia, é o seu sermão sem palavras. É você viver durante a semana o que você celebra aqui hoje. Participou da ceia, é o teu sermão que você vai levar lá para fora. E as pessoas, então, vão olhar para você e ver em você alguém diferente, alguém que é servo do Senhor. E espere com santidade. Jesus vem, o reino está voltando. A ceia é um chamado à vigilância e preparação. A ceia é um chamado à vigilância e a sua preparação para o seu encontro com Jesus. E aí, para encerrar, Hebreus no capítulo 10, 23, Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel na sua palavra, Ele prometeu que voltaria e Ele vai voltar. Então, queridos, quando nós estivermos participando desta ceia, a voz dessa cruz diz: você é perdoado, você foi perdoado, você já está perdoado. Ela também diz: você está numa nova aliança com Cristo, essa nova aliança, e que Ele virá. Portanto, participe com temor, participe com esperança até que Ele venha. Essa é a minha expectativa para você nessa manhã, que ao participar desta mesa, você tenha e viva nessa expectativa, na esperança de que um dia Ele vai voltar. Amém? Abaixa a sua cabeça, eu quero orar contigo. Rogério, pode vir aqui, alguém vai estar com álcool ali para estar com os elementos. Pode subir aqui com a turma. Ore ao Senhor. Como o texto diz que você deve examinar a sua vida continuamente, examine agora neste momento. Se tiver algo que você entenda que precisa acertar com o Senhor ou com alguém, acerte. Também a própria palavra diz que nós não devemos participar da ceia indignamente. Participe da ceia de forma digna. E participe da forma que eu coloquei para você, lembrando da cruz, lembrando do passado, assumindo o compromisso de proclamar o Evangelho nos dias de hoje e também vivendo na esperança de que um dia nós reencontraremos o Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por este momento tão especial que nós vamos participar hoje. Mas como eu tenho afirmado aqui, Deus, que especial também seja todos os dias, sejam todos os domingos, mas esse, em especial, nós trazemos à memória o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Por isso que nós temos que olhar para o passado. Por isso que tudo isso, Pai, tem que me levar a proclamar, falar, viver, de forma que as pessoas possam querer Te conhecer. E viver também, Deus, na expectativa da volta do Senhor Jesus. Um dia nos encontraremos, um dia estaremos ceando juntos. Essa é a promessa da palavra e é nela que nós cremos. Por isso, que este momento seja de fato um momento, Deus, para que nós possamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Essa nova aliança que foi feita através do sangue de Cristo Jesus. Que nós possamos renovar esta aliança, Deus, no dia de hoje. Possamos sair daqui, Deus, deste culto renovados e dispostos, Deus, a viver uma vida de santidade na Tua presença. Por isso, ao sondar o coração, como todos estamos fazendo agora neste momento, se tiver alguma coisa que precisa ser acertado, Deus, que seja acertado. E que possamos participar de forma digna dessa mesa. Que o sangue do Senhor Jesus e o corpo que é representado, Deus, pelo suco e pelo pão, nós Te agradecemos por esses elementos e Te agradecemos por termos acesso a Ele, Pai. Por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe este momento, abençoe este tempo que nós vamos ter agora, participando desta mesa, de forma, Deus, gratos ao Senhor, com o nosso coração gratos ao Senhor e com toda a reverência necessária. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.